Olá, meu nome é Daniela Meneghelli, eu sou gestora de marketing e estou aqui para a gente gravar mais um episódio do nosso Podvest, é o podcast do Madam. Hoje nós vamos falar sobre psicologia escolar, um serviço de acolhimento e escuta que nós temos na escola. E para esse papo, está aqui comigo Renata Junger, nossa psicóloga escolar, e Marina Monteiro, coordenadora pedagógica do Madam. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Dani. Muito bom estar aqui novamente. Ah, que legal. Renata, eu vou começar com você, porque eu acho que esse é um assunto, assim, pouco conhecido. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que seria psicologia escolar e como que ela funciona. Sim, Dani, as pessoas geralmente têm uma certa ideia, né, da psicologia, ou seja, na verdade, do trabalho do psicólogo na escola, como uma atuação voltada, assim como um psicólogo atua no ambiente clínico. Vou explicar. O objeto da psicologia escolar são os processos de adaptação dos alunos ao ambiente escolar, né? Então, todo aluno que tem uma certa, em qualquer momento na sua trajetória acadêmica, né, que tenha alguma dificuldade de se adaptar ao ambiente escolar, ele pode procurar a psicologia escolar a qualquer momento durante a permanência dele no Madam. Quais são, né, as principais adaptações que ele precisa a partir da queixa que ele traz? Muitas das vezes, assim, e é a principal, né, que eu recebo, uma certa dificuldade em lidar com a nota baixa, por exemplo, ou com a dificuldade vivida em sala de aula no que se refere ao conteúdo. Outras questões que aparecem são, estou com uma dificuldade de pertencer a essa turma, ou de socializar aqui na escola. Ou, ainda, algo que talvez seja mais óbvio para as pessoas, que são os alunos que já chegam na escola, né, com processos, né, assim, de um certo adoecimento psíquico, vamos tratar assim para não patologizar esse sujeito, mais importante, né, com uma ansiedade já instaurada, ou vivendo já um processo depressivo. Então, quando ele chega no Madam, o processo, né, acadêmico dele, em razão da dificuldade que pode ser um gatilho, né, para que esses outros processos já instaurados se intensifiquem. Então, ele vai procurar a psicologia escolar em razão desse sofrimento. O mais importante, Dani e Marina, assim, é criar, que eu vejo assim, né, da psicologia escolar, criar não, porque a gente já criou, um espaço de acolhimento e de escuta desse sofrimento. Eu ouço, né, estudo muito, ouço especialistas falando, assim, a escola é um lugar que o sofrimento ele precisa aparecer. Não dá mais para dizer assim, isso não é coisa da escola, isso fica fora da escola. Não, a escola, ela de fato, ela recebe um aluno, ele vem inteiro. E a dimensão do sofrimento é uma dimensão da vida, não dá para eliminar a dor da vida. Só que o mais importante que diferencia do trabalho clínico a gente vai orientar esse aluno e vai encaminhá-lo, seja para, no caso, né, da dimensão pedagógica, né, que ferramentas pedagógicas existem já instituídas no Madam, como nivelamento, que esse aluno precisa de suporte, ou encaminhamentos para fora do Madam, para um acompanhamento psicológico, uma avaliação neuropsicológica, para um acompanhamento com o psiquiatra, né? Então, a gente recebe, escuta esse sofrimento, acolhe esse aluno e orienta. Ele não pode ficar sem resposta, né? Ele precisa ser direcionado, e é função da psicologia escolar fazer esse direcionamento. Eu não vou tratar esse aluno clinicamente, mas eu preciso orientá-lo e encaminhá-lo. Essa é a função, né? Não é fazer terapia. Exatamente. Eu vou ali com horário para fazer terapia. Muito legal você perguntar isso. Não tem horário marcado. A porta da psicologia escolar fica aberta. Obviamente, em atendimento a gente fecha, mas a porta está sempre aberta e o aluno pode procurar a qualquer momento. E uma coisa muito legal que eu acho também que é algo que a gente vem trabalhando, né? E que a gente vem desenvolvendo e achando... E eu acho que investindo, assim, né? Porque eu acho que a gente está construindo uma forma também de fazer a psicologia escolar. É que não há um perfil de aluno para ser acolhido. Todos os alunos, em algum momento, no seu processo de desenvolvimento acadêmico, ele vai precisar de alguma adaptação. Então, ele pode procurar a psicologia escolar. Então, não tem um problema grandão e pequenininho. Todos podem
falar do sofrimento, porque a gente não compara sofrimento. Sofrimento é sofrimento, né? Então, todos são acolhidos de igual forma. Muito bom. E, Marina, como que o suporte emocional, né, esse serviço que a gente presta, ajuda o aluno ou influencia no rendimento pedagógico dele, no rendimento acadêmico dele? Então, Dani, a gente, enquanto educadora, né, e não sou só eu que falo isso ou que penso isso, né, tem dentro da minha fala muitas vozes, inclusive de autores já consagrados, né, a gente entende que antes da gente aprender a aprender, a gente precisa aprender a ser. E a gente precisa aprender a pertencer a um lugar. Que lugar é esse do qual estamos falando, né? É a escola. E a psicologia escolar, uma vez que tem como objetivo integrar esse aluno a todo o ambiente, a todo o contexto escolar, e aí a gente está falando do espaço físico, a gente está falando da proposta pedagógica, a gente está falando das relações interpessoais que estão ali presentes, né? Uma vez que esse aluno, ele se enxerga no mundo, ele sabe quem ele está construindo ali um conforto no mundo, e aí, mais especificamente, no ambiente escolar, ele vai ter mais chances, mais possibilidades de se engajar no seu processo acadêmico. E, assim, ter melhor rendimento acadêmico também, né? Sim. Então, se entender, estar inteiro nesse processo e nesse ambiente é importante para o rendimento acadêmico também e para qualquer processo de aprendizagem. Para vocês, assim, no mundo que a gente vive hoje, né? Hiperconectado, né? A velocidade de informação, né? Cada dia, né? Tudo tão mais complexo. Quais são os maiores desafios que a escola enfrenta para abraçar esse jovem e para cuidar desse bem-estar desse aluno? Olha, eu não tenho dúvidas que é a dificuldade dessa geração de lidar com a frustração. Porque há, como você disse, né, uma expectativa, assim, que eu acerte de primeira, sabe? Porque, assim, pensando no aspecto social, é o que é exigido da gente. A gente não tem tempo para aprender, né? A gente precisa a todo tempo responder muito rápido a tudo, né? Então eu não tenho tempo de digerir, de elaborar. E nem de errar. E nem, muito menos de errar, exatamente. Isso não é dito, né? Muitas vezes, ou a gente entende assim, muitas vezes. Exato. E aí, nessa distorção do tempo, ou seja, eu preciso a todo momento responder, né, de forma imediata, rápida, a gente foi desaprendendo, né? A gente desaprendeu a lidar com esses processos que são próprios da vida, que é a frustração. Então, assim como Marina estava falando, né? Essa dimensão do erro, ela é imprescindível para o meu aprendizado, para que eu consiga adquirir conhecimento. Se eu não erro, dificilmente eu vou aprender. E eles querem aprender sem errar. Então, eles querem chegar no Madam e já querem tirar uma nota excelente, sendo que isso é quase impossível. A gente diz isso desde a entrevista, né? Então, eu percebo assim que os nossos alunos, eles são inseridos nesse tema da frustração muito, tão logo eles chegam, né? De imediato. E muitos estão despreparados, né? Para lidar com essa frustração. Só que eles vão precisar aprender a lidar. Não é uma escolha, né? Nem do Madam, nem da vida. Porque eu acho que a gente antecipa, né? Desde lá da primeira série do ensino médio, e isso é um grande serviço para eles. No sentido de que a gente cumpre a nossa função de educá-lo também nessa dimensão emocional. Porque eles, a grande maioria dos nossos alunos, eles querem coisas grandiosas. E que bom, eles sonham muito alto. Então, quanto mais alto a gente sonha, mais esforço, né, a gente vai precisar investir. E mais frustrado a gente vai ficar. Né? Tem uma aluna nossa, né, que ela passou agora em medicina na USP pelo Enem, que é dificílimo. E aí tem, enfim, ela veio ela era muito próxima a uma outra aluna que participou de uma roda de conversa, e essa aluna disse assim, olha, eu perguntei, né, para ela como que ela conseguiu passar, e ela disse, porque eu aprendi a errar. E eu errei muito para conseguir acertar. Então, isso é tão fundamental, assim, porque é um trabalho na contramão desse tempo acelerado que exige desse sujeito uma alta performance. De cara, não vai ser assim. Né? A gente costuma brincar que é o gráfico, né? Se você começou assim, você vai cair. Ou se você começou assim, você vai subir. Então, essa dinâmica que é própria da vida,
é importante de ser trabalhado. E a gente trabalha isso com eles, assim, e a gente vê esse resultado, né, Marina? Eu destacaria também, ainda na linha do que a Renata vem trazendo, né, o efeito comparação. Como você trouxe, né, nesse mundo hiperconectado, tá todo mundo se expondo o tempo todo e a gente só expõe a nossa melhor face na maior parte das vezes, né? Então, quando a gente vai se comparar com o outro, a gente só se compara com o melhor do outro. A gente não conhece a trajetória desse outro. O que esse outro construiu para chegar no patamar que eu acho legal, que eu acho bacana e que eu ainda não estou, na minha visão, né? E isso é uma visão muito punitiva de si e do seu processo de aprendizagem também, né? Então, o que a gente costuma dizer no Madan e está muito presente nos processos de orientação educacional desses alunos? A comparação deles tem que ser com eles mesmos, né? Então, é o resultado dele inicial que vai ser comparado com o próximo, que vai ser comparado com o próximo e sempre com um olhar de aprendizado. Então, o que eu errei, o que eu acertei, o que eu preciso melhorar, é sempre nesse sentido de construção. E entender que cada um vai ter um tempo. Que todo mundo vai chegar, né? Vai chegar dentro das suas... do que é possível, né? Da sua vivência, enfim, dos seus objetivos também, porque os objetivos, eles são distintos, né? Mas é aprender também nesse processo a ter um olhar um pouco mais empático sobre si e sobre o seu processo, né? Que às vezes vai ter um aluno que no primeiro trimestre ele já vai conseguir virar uma chave e os outros às vezes não, né? A maioria dos alunos não, mas que é um processo, né? E que precisa ter ali o comprometimento deles. Por isso, eu acredito muito nisso, que o nosso primeiro momento de acolhimento desse aluno e dessa família que nos procura é, de fato, a entrevista que acontece antes da matrícula. Que é onde a gente diz quais são os nossos objetivos, qual é a nossa proposta pedagógica, qual é o nosso método, desde método pedagógico do formato das aulas até o formato das avaliações, que é diferente, né? Que não se tem o hábito, assim, numa escola de ensino médio, fazer como nós fazemos no Madan. Então, quando a gente fala que, no início da entrevista, que não é um convencimento para matrícula, é um acordo entre as partes, onde as duas partes, família e escola, na verdade as três, né, família, escola e aluno, precisam estar em comum acordo, né? A gente não faz matrícula sem que o aluno diga ok. É claro que alguns dizem ok meio forçados às vezes, né? Mas não dá certo, né, Marina? Costuma não dar certo. Chega num dado momento, esse aluno ele não engaja, porque para aprender a lidar com a frustração, eu preciso estar engajado no meu processo acadêmico. Sem esse engajamento e sem o desejo, eu preciso desejar estar ali, porque vai ser difícil. Tem uma coisa que eu aprendi com a Marina, assim, que em todas as áreas da vida, a recuperação é algo bom, né? Quando a gente está doente, a gente quer recuperar. Mas por que na escola a recuperação é algo ruim? Por que a gente... Não, a recuperação é uma oportunidade. De recuperação, né? Exato, é um peso. Não, a recuperação é um momento de aprendizado, de aprimoramento, sabe? E é importante. Então, Então, é isso que é interessante. A gente nada mesmo nessa contramão, desde lá do início, desde a entrevista, para dizer, olha, vai ser difícil, mas é possível, porque você tem aqui ferramentas que vão te ajudar, tanto ferramentas pedagógicas quanto emocionais, para você enfrentar esse desafio e chegar onde você quiser chegar. Mas não vai ser fácil, porque a gente inclui essa a gente não vem de assim, sonho fácil, né? Porque não existe isso. Seria uma enganação, né? Sim. Então, assim, é importantíssimo que esse aprimoramento, que esse desenvolvimento seja tanto acadêmico quanto emocional, senão não vai rolar. Né? A gente vem falando isso já há algum tempo. Sim. A gente gravou com os meninos uns aprovados no início do ano, e teve um que falou uma fala assim, mais ou menos assim, quando eu perguntei o diferencial do Madan, né? Ele falou assim, o Madan não subestima a gente. Então, não fala que assim, é fácil, é só fazer isso, é só decorar aquilo, é só... Não, as pessoas falam a verdade pra gente e não, né, passar pano, né? Não, mostra real, né? E às vezes, o processo do aluno ter ficado de recuperação, em algum momento, mostra o quão comprometido a escola está também com esse aprendizado, né? Porque vamos pensar, a gente fica... no sistema educacional brasileiro, a gente fica aí pelo menos, no mínimo, 10 anos dentro da escola, né? Isso se você tiver uma família que vai te ingressar na escola um pouco mais tardiamente, né?
Se você, nesses 10, 13, 15 anos de escola, você não teve uma dificuldade, não teve uma disciplina, um conteúdo que você pode não ter ficado de recuperação, mas você tenha que ter, que você tenha que se dedicar um pouco mais. Pera, será que eu tô sendo desafiado de verdade? Será que eu tô dando o meu máximo? Que a escola tá exigindo o suficiente de mim? Exatamente. Né? Onde mais eu posso chegar? Ser bom em tudo, né? Em todas as áreas, né? Em todas as matérias. Dani e Marina sabe muito bem disso. A grande parte dos nossos alunos vem exatamente nessa perspectiva, porque eram os melhores alunos nas outras escolas. E ali ele enfrenta o primeiro maior desafio da vida dele. Por isso que eu digo que a gente antecipa a frustração. Porque um aluno, geralmente, ele lida com isso na terceira série do ensino médio, para vestibular, quando ele não é aprovado, ou no Enem, enfim, ou em algum vestibular. Lá na primeira série, ele já começa a enfrentar isso, porque ele tirava só notão estudando de véspera. Ou nem estudando de véspera. Ele chega no Madam, ele faz isso, tenta isso na primeira prova, e ele tira uma nota baixa, ele nunca tirou uma nota baixa. Então, ele chega desesperado, ou na psicologia escolar, ou na coordenação pedagógica, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, eu nunca vivi isso. Então, é importante, é um sofrimento que é legítimo, e a depender da condição, né? Faz esse aluno virar uma chave, entendendo que é parte desse processo, e não que é algo insuportável, porque a gente tem ferramenta para lidar com isso. Eu lembrei de outra coisa que agora a gente estava tirando fotos da próxima campanha. E aí a gente estava fazendo foto com os alunos, né? E aí um falou assim, olha, eu tenho que ir, quanto tempo mais? Porque a gente tem prova. Eu falei, não, rapidinho. Aí um começou, não sei o que. Aí o outro falou bem assim, mas você está estudando agora? Aí o cara, não. Mas o método do Madam não é esse. Não é estudar para a prova. É estudar todos os dias. Aí ele... Não, eu sou todo dia revisada aqui. Muito bom. Mas né, a gente briga, mas é isso, né? E você falou da comparação, né? Tem uma frasezinha de redes sociais que a gente usa muito de não compare o palco do outro com o seu backstage, né? Porque às vezes você tá ali olhando o outro lindo, né? Numa festa, numa viagem maravilhosa, você tá lá, né? Sei lá, estudando, arrumando a casa, fazendo, né? E aí começam as comparações. Aí vocês falaram um pouco de frustração, né? Comparações. Mas, assim, existe sinais de alerta, assim, que vocês, né? Marina, os professores, né? Observam. E aí, por exemplo, Renata, eu tenho, né? Que te passar isso e isso. E como é que funciona, assim, essa troca de vocês? Coordenação pedagógica, né? E psicologia escolar. Vou começar e você entende. Então, Não, e foi ótimo. Juntou, né? E juntou, e é assim mesmo que a gente trabalha. Né? A gente fala junto mesmo, a mesma língua, e a gente alinha a nossa narrativa com os alunos diariamente, né? A gente discute caso diariamente, e a gente, para além disso, tem uma reunião, obviamente, mas também com a direção pedagógica, com outro coordenador pedagógico, né? Em que a gente troca, e tanto eu levo casos que eu atendi, quanto eles me trazem casos, e a gente acompanha sempre nessas duas direções, né? Todo aluno, né, ele é visto por essas duas lentes, assim. Não dá para não aliar o sofrimento ao desempenho desse aluno, ou a capacidade que ele tem ali de manejar as dificuldades, por exemplo, dele, né, pedagógicas nesse sentido. Então, a gente precisa estar sempre nessa conversa, né? E você disse dos sinais, né, Dani? Assim, uma coisa que a gente conversa muito e também, né, na troca com os professores às vezes o aluno está dormindo muito em sala de aula, por exemplo. É uma coisa que eles me trazem. Ou o aluno mudou de comportamento de forma brusca. Falava demais e agora ele está muito quieto. Ou o contrário. Né? Então, mudança brusca de comportamento, essa dimensão do sono, né? E sinais claros de ansiedade. Porque a ansiedade é algo que me preocupa muito, porque é algo que vai se agravando ao longo do tempo, caso não haja uma intervenção. Então, a ansiedade, ela aparece de forma pontual, às vezes antes de uma prova, né? E aí, preciso lembrar, já falei isso muito, mas é sempre bom dizer de novo, que ansiedade é medo, é uma reação intensa de medo. Então, ou eu estou com medo de decepcionar a minha família, ou eu estou com medo de não dar conta da expectativa que eu criei
em relação à minha própria performance, né? Então, muitas das vezes essa ansiedade, né, ela é pontual, ou seja, eu consigo entender e definir, nomear o que está me causando ansiedade. Só que, uma vez que eu não cuido desse processo, ou seja, desse gatilho, dessa nomeação, essa coisa vai expandindo. E aí a gente chega num dado momento em que o aluno ele não sabe mais qual é, por exemplo, tudo bem, ele não sabe mais o que está causando medo nele. Ele já não sabe mais nomear. Então, a gente sai de um quadro de ansiedade pontual e passa por um quadro de ansiedade generalizada. Tipo, só para você entender, assim, começa pequenininho, tem uma prova, aí e o negócio vai crescendo e depois eu nem sei mais por que eu tô assim, tipo isso? Exatamente, eu não sei mais, e aí eu não sei nomear, então tudo vira objeto de medo. Tudo me causa medo. E o extremo do extremo disso seria o pânico, né? Porque aí, por exemplo, uma pessoa que não consegue sair de casa. Porque qualquer coisa pode acontecer comigo na rua, por exemplo, né? Que é, né? Quando as pessoas têm, né, crise de pânico que não saem. Não... Que é a pane, né? Que é a paralisia. Então, quando a gente consegue perceber, né, com a ajuda, né, da coordenação pedagógica, dos professores, né, da comunidade escolar de uma forma geral, porque todas as pessoas estão muito atentas, né? O núcleo pedagógico, a galera que circula, assim. Às vezes a própria família traz Isso. também alguma mudança de comportamento em casa, né? E aí aciona a coordenação pedagógica, que vai acionar a psicologia escolar. Exato. E aí é legal, porque, assim, quando a gente viveu isso semana passada, assim, uma aluna que teve ela não tinha absolutamente ainda nenhuma crise de ansiedade, não sabia nem se era crise, só que ela estava em crise de ansiedade. Tá? Ela tentou entrar na prova e não conseguiu. Ela começou a tremer, e aí são os sintomas, sinais clássicos, né? O tremor, a sudorese, né? A taquicardia. A respiração ofegante. A dificuldade para respirar muitas vezes, né? Mas aí a gente já chegou numa crise. Porque muitas vezes os sinais, eles são negligenciados, né? E aí, naquele momento, quando eu nomeei para ela que ela estava vivendo uma crise, ela disse, eu nunca vivi isso antes. Então, a gente precisa cuidar para que isso não vire uma rotina para você. Né? E aí foi muito legal, porque a gente, obviamente, detectou assim, um pouco dos gatilhos também, até da história familiar. A gente conversou juntas com a família, a gente chamou a família e a gente orientou o início, né, assim, para que ela iniciasse o processo de psicoterapia, porque ela não estava em acompanhamento. E a família aderiu lindamente, e essa menina vai começar a fazer terapia para ela trabalhar os medos dela, que não são só, hoje já não estão só direcionados à dimensão acadêmica, mas em outros campos da vida dela também, para que isso não fique gigantesco, né? Então, é um pouco essa dinâmica, assim, depende muito do caso a caso, muito caso a caso, mas a gente está muito junto, assim, identificamos uma ou outra, um caso desafiador. A nossa decisão, ela é conjunta e inclui tanto o sofrimento desse sujeito, quanto a dimensão ou o desempenho dele, não só o desempenho de nota, né, Marina, mas o engajamento dele, exato, no processo acadêmico. E eu acho que um fato também que ajuda muito nesse processo, nessa observação, é estarmos sempre circulando entre os alunos, né? A forma como os alunos nos acessam de uma forma rápida e fácil. Se não a pessoa Marina ou a pessoa Renata, todo um núcleo pedagógico que está envolvido nesse processo de acolhimento. Dos professores aos profissionais do apoio pedagógico, da Secretaria Pedagógica também, que está sempre ali disponível para esses alunos, né? E no sentido de acolher inicialmente as demandas e desses alunos serem ouvidos. Lembrar que ser ouvido não é ser atendido com o sim, né? É ser ouvido. E é muito bom, Marina, pontuar isso, porque a gente, o acolhimento, ele não é um acolhimento que vitimiza o sujeito. É um acolhimento que traz corresponsabilidade. Então, assim, nós fizemos a nossa parte, que é orientar esse aluno no sentido das ferramentas pedagógicas que ele pode ser inserido, né? Os encaminhamentos para fora da escola, como para psicoterapia ou para o psiquiatra. A gente traz a família para que ela se comprometa, porque esse sujeito não tem autonomia para tomar essas decisões, né, sozinho. E esse sujeito, esse aluno, qual é a parte dele? Ele precisa... e a gente sempre diz isso, olha, nós fizemos a nossa parte, você precisa fazer a sua.
Se você não aprender a estudar, se você não se comprometer com o seu desenvolvimento acadêmico, a gente não consegue avançar mais. Porque nós fizemos a nossa parte, sua família fez a parte dela, que foi, né, proporcionar a você essa rede de cuidado. Agora você precisa estudar. Né? Então, é bem importante isso que a Marina está dizendo, porque tem um contorno, tem um limite, né? Tem uma firmeza também nesse acolhimento que é super importante. Quando acolhimento tem um pouco esse ranço, assim, um certo lugar mais naturalizado de que, então esse sujeito pode tudo, ou a gente... Não, tem uma corresponsabilidade, ela é fundamental para que as coisas caminhem. É legal que todos os formulários de atendimento, assim, a gente tem formulários, todo atendimento que a gente faz a gente registra, e alguns dos alunos assinam. As famílias assinam todos. E geralmente é quando a gente chegou nesse momento de corresponsabilizar o aluno. Ele assina dizendo qual é a parte dele desse acordo, né? E eles, às vezes, ficam assustados. Tipo, nunca assinei nada, né? Eu tenho que assinar? Tem que assinar. Mas isso é uma ocorrência? Não. Até porque o Madan, um dos valores, né, que a gente fala é que o aluno, a gente está formando o aluno para ele ser protagonista. Perfeito. Então, não fazia, né, nem sentido ele chegar lá para ser, né, acolhido e ele não tem que fazer nada, né? Porque ele não é o protagonista do processo dele de aprendizado. Essa coisa do desenvolver a autonomia do aluno ou ajudá-lo a isso, né? Todo esse processo de acolhimento parte de uma clareza muito grande da nossa parte de qual é a nossa função social na vida desses alunos. Né? É claro que nós somos um ambiente, nos pretendemos assim, de ouvir, de acolher, de às vezes tentar mediar alguma situação que o aluno não está conseguindo expor para a família. A psicologia escolar, sobretudo, né, auxilia ele nessa mediação, mas a nossa função, antes de qualquer coisa, ela é de escola. E o nosso comprometimento é com o ensino-aprendizagem desse educando, né? A psicologia escolar, ela vem como uma ferramenta para garantir que isso aconteça com o menor sofrimento possível. Mas não é sem a ausência dele também, porque isso não existe. Sim. E assim, como você falou, né? Somos uma escola. Como é que vocês medem ou avaliam ou acompanham esse aluno que, né, tá sendo ouvido e como que isso vai impactar no dia a dia dele? Como é que existe algum? Você falou que tem, né? Tem o formulário. Preenche. Como é que é esse acompanhamento desse aluno e o acompanhamento mesmo, né, pedagógico? Onde que você está vendo evolução, por exemplo? É caso a caso, né? Então, vai sempre depender do que o aluno trouxe enquanto demanda. Se é uma demanda que a gente consegue acolher integralmente dentro da escola, e aí vamos supor que seja uma demanda do comprometimento acadêmico, uma nota baixa que esse aluno tirou. Então, esse aluno vem, ele traz essa nota baixa, ele traz essa queixa, seja para psicologia, seja para coordenação pedagógica, e a gente vai entender ali o porquê dessa nota baixa. E a gente vai começar a comprometer esse aluno em outros lugares. Então, a gente vai analisar se é o caso de ir para um nivelamento, se é o caso de ir para o AEE, se é um caso de plantão de dúvidas. E a gente vai direcionar esse aluno dentro da escola. Se não for algo que a gente consiga resolver internamente, como no caso dele ser direcionado, né, para tratamentos psicológicos, né, clínicos, enfim, aí a gente chama essa família, compromete essa família, orienta e acompanha. Na medida em que essa família adere ou não e esse aluno progride, ok. Se a família adere ou não e esse aluno se mantém ou regride, aí a gente tem que chamar de novo, cobrar de novo. Nunca aconteceu, mas pode ser que um dia venha a acontecer da gente ter que acionar outras instâncias sociais para que a gente consiga auxiliar de fato esse aluno. Entendi. E, Renata, além desse atendimento individualizado, a gente tem vários projetos, né? Sim. A gente tem projetos que já fazem parte do calendário, como as rodas de conversa ou conexões. A gente fez a Semana do Empoderamento, que eu espero que entre no calendário anual também. Já entrou. Conta um pouquinho sobre esses projetos pra gente. Esse processo todo, né, de acolhimento, escutativa e orientação, eles acontecem tanto de forma individual, como também de forma coletiva. E esses projetos todos, né,
materializados por toda a escola, né, porque todo mundo se engaja, assim, eles pretendem, tem o mesmo objetivo que o que eu narrei lá no início, só que esse acolhimento, né, que a gente disse até agora de forma individualizada, ele também, né, precisa, e também é nossa função, efetivá-lo de forma coletiva. Então, todos esses projetos têm essa base. A Semana do Empoderamento, a gente feminino, né, a gente começou esse ano, né, e foi realmente uma experiência muito interessante. Assim, quando a gente começou a idealizar e projetar, assim, né, essa semana, o principal objetivo era promover um espaço mesmo de reflexão, ação, né, para que a gente vivesse um cenário que é tão difícil, né, fora da instituição, assim, de igualdade de gênero e de um combate mais efetivo ao machismo estrutural. Então, todas as ações e dinâmicas foram pensadas para que a gente vivesse essa realidade, né, que é tão difícil viver na vida de uma forma geral, né? E o engajamento dos alunos foi muito interessante. A gente teve uma participação muito legal, assim, todos os projetos, assim, que eu costumo idealizar e tal, para mim é sempre importante que a gente traga um elemento lúdico, né? Então, essa interface com o audiovisual, o teatro, a dança, eu acho que isso enriquece muito, né, os processos e tal. E aí esse ano a gente viveu essa experiência com um grupo de teatro, na verdade, 2 atores. Primeiro eles simularam, né, uma briga entre eles, era um homem e uma mulher, e a gente queria entender um pouco como os alunos iriam receber esse conflito, se eles iam intervir ou não. E, para nossa grata surpresa, eles interviram, né, e interromperam aquela violência. Então, isso foi muito legal. Foi incrível. Foi muito mobilizador. De uma forma super inteligente foi. Também, sem se colocar agressivos, em risco, né? E batendo palma. Eles não se colocaram em risco, mas eles fizeram aquilo parar de alguma forma, né? Foi muito e eles não sabiam emocionante. que era uma encenação. Isso é importante dizer, né? A gente foi tudo arquitetado para que eles não soubessem. E o interessante, Dani, que assim, depois da semana, né, várias meninas me procuraram na psicologia escolar para me relatar o quanto elas não só na vivência, na experiência de assistir à encenação, mas os professores também trabalharam esse tema na sala de aula, enfim, foram várias ações, e elas vieram me relatar o quanto elas perceberam que vivem essas situações de violência ou já viveram no seu cotidiano, seja com os seus namorados, parceiros, enfim, ou com o pai, na relação com o pai. Então, foi muito interessante porque a gente pôde conversar sobre isso, né? E eu pude autorizar no sentido de que, muitas das vezes, isso é muito negligenciado, porque é assim. O homem é agressivo. É naturalizado. Né? Isso é normal. Então, o que a gente tem que fazer é seguir em frente. E aí, quando a gente criou esse espaço, né, e elas disseram, poxa, nossa, como isso é impactante. E as impactou também, elas puderam falar desse sofrimento. E a gente pôde, assim como a gente vem construindo, né, a partir do acolhimento, eu pude orientá-las como manejar isso. Acho que questões mais sérias, obviamente, indiquei o início da psicoterapia, mas às vezes uma conversa com a mãe, com a irmã, com outras amigas, né, para que elas pudessem elaborar aquela violência, né? Tem enfim, tem a violência não só física, né, mas tem a psicológica, a verbal. Então, eu achei bem interessante. Falei muito da semana porque é nova, né? É um projeto novo. Mas as rodas de conversa são, para mim, assim, incríveis, né? Mas a semana, as ações se direcionaram para toda a escola, né? As rodas de conversa são direcionadas para os alunos da 3ª série, do ensino médio e pré-vestibular. E aí, são 4 rodas, né, ao longo do ano. Esse ano, estou trazendo ainda convidados, então, enfim, eu acho que agregar mais elementos. Vamos ter mais 2 rodas, né? Uma professora Maiara de Biologia vai participar logo no retorno das férias, para a gente organizar essa vida. E na última do ano, vai vir o Dr. Rafael, que é um psiquiatra, para a gente conversar sobre esse processo, assim, né? Como é que eu vou agora me nutrir, né, de autoconfiança para ir enfrentar esse desafio, né? E é um momento que os alunos, esse processo que vocês comentaram de comparação, ali a gente realmente consegue, eu acho que desorganizar, filtrar um pouco essa dimensão, porque
eles idealizam muitas vezes, né? Nossa, aquela menina, aquele menino é muito inteligente. E aí esse sujeito que é muito inteligente, ele diz assim, nossa, isso é muito difícil para mim. Eu não consegui dormir. Ou eu fiquei muito nervoso. Aí ele diz, você ficou nervoso, né? E aí isso humaniza, né? E eles se aproximam e eles percebem que o que eles enfrentam é um desafio, outros também enfrentam. Então, é realmente um momento muito importante, assim. Eu gosto muito. O projeto Conexões, que são esses 3 passos até a escolha profissional, que também é muito maneiro, assim. Os alunos da primeira e da segunda série do ensino médio, eles ficam muito engajados e se beneficiam muito dessas informações para que, de fato, eles consigam, né? Fazer uma escolha, eu acho que mais assertiva, não certa, porque não existe escolha certa, mas mais assertiva, que cabe dentro daquele momento da vida, que pode mudar. Mais consciente. Mais ciente das perguntas que devem ser feitas. Né? Então, basicamente esses que já estão aí em curso e que são muito importantes, assim. E, Marina, você começou a falar um pouquinho dos pais, né? E essa parceria com as famílias, a gente... né, é um diferencial do Madame fazer essa entrevista inicial, né, depois a gente fez a reunião de pais no início do ano, agora há pouco a gente, né, lançou esse ano o projeto Diálogo com os Pais. Conta um pouco desse envolvimento, né, desse tripé, né, e como que a gente junto cuida, né, do bem-estar integral do aluno. Sem dúvida, a família é um elemento muito importante nesse processo de engajamento do aluno com a escola, né? Em todos os sentidos, assim. Mas eu acho que o principal papel da família é, de fato, na construção do afeto e do vínculo com esse aluno, né? Com esse filho, na verdade. Porque, pra gente, ele chega como aluno, mas antes de ser aluno, ele é filho. E a família é a primeira instância social que vai inserir esse menino ou essa menina, esse sujeito no mundo. E é um fator importantíssimo, porque é o que vai construir, talvez, a segurança dele na vida, no mundo, nos processos de decisão e também nos processos acadêmicos, né? Para o Madame isso é muito importante, por isso, mesmo quando a gente era ainda somente pré-vestibular, a gente sempre fez reunião de pais, o que é estranho até, né? A gente não vê muitos pré-vestibulares fazendo isso. Isso era um fenômeno de estranheza para as famílias, mas que sempre compareciam a adesão era grande, né? A adesão sempre foi muito grande. Com relação para o ensino médio, a gente traz isso, né? E agora, com o diálogo com os pais, o nosso intuito é também ajudar essas famílias a compreender esse processo pelo qual os filhos estão passando, né? De tanto acadêmico quanto de vida, porque nasce um filho, nasce um pai e... Já é clichê dizer que vem sem manual de instrução, mas a gente tem alguns... socialmente, a gente já produziu ali alguns conhecimentos sobre essas trajetórias da vida, né? E quando a gente traz isso para o ambiente coletivo, para compartilhar experiências, traz profissionais comprometidos com isso também, isso é importante, né? E o Madame quer promover cada vez mais isso. E o diálogo com os pais vem muito nesse intuito. Mas é importante dizer também que o papel da família está nesse lugar do afeto, mas também está nesse lugar de parceria e de dar credibilidade à escola. Em que sentido? Uma vez que ela procura a escola, matricula o aluno nessa instituição, que ela esteja comprometida com os processos dessa escola também. Então, desde o que diz respeito a comparecer aos eventos pedagógicos, né, até a entender e endossar, em certa medida, tudo o que rege a escola, inclusive regimento, as questões ali disciplinares, né? Então, poxa, se eu matriculo o meu filho numa escola que cobra o uso do uniforme, eu tenho que estar comprometido com o uso desse uniforme também. Isso também faz parte, né? Porque nenhuma dessas medidas são tomadas de forma arbitrária ou sem um objetivo, né? O objetivo é sempre prezar pelo melhor ambiente escolar, né? E aí a família entra muito nisso também. No cumprimento dos horários, enfim. Sim, dá esse suporte, né? Dá esse suporte e ajudar a direcionar, né, os alunos também. Sim. Renata, do contrário, desculpa, Dani, só para concluir, assim,
precisa ter ali um movimento de confiança, né? A família precisa confiar na escola. Do contrário, essa parceria não faz sentido, né? Uhum. É o nosso confio no processo, né? É o nosso confio no processo. É claro que o confiar, e quando eu uso a palavra endossar também, não é sem crítica, né? Não é sem direito à voz ou sem poder questionar. Não é isso. Não somos detentores de nenhuma verdade. Mas é por isso que eu digo que o primeiro processo de acolhimento é sempre a entrevista, porque essas coisas são ditas, né? Renata, a gente, né, o nosso slogan é falar de educação de alta performance, né? E a gente, né, costuma falar que a gente está formando o aluno, né, não só para o vestibular, mas para a vida, né? Perfeito. Mas ele, em algum momento, precisa de talvez uma orientação ou onde conversar sobre essa escolha profissional. Sim. A gente comentou aqui rapidamente sobre o Conexões, que é para, né, primeira e segunda série. E o menino que está na terceira, o que está no pré-vestibular, como que a gente pode contribuir para essa escolha dele profissional? Sim, na terceira série e no pré-vestibular, essa demanda, ela é muito abarcada pelo atendimento, na verdade, acolhimento, não atendimento individual. Então, os alunos me procuram, e muitos me procuram, com essas dúvidas. Às vezes, ele já tem uma dúvida mais estruturada entre duas áreas específicas. Então, eu preciso saber, né, e esse é um grande desafio também da psicologia escolar, até onde escutar essa dúvida. Porque a gente diz muito isso, a gente precisa fechar demandas e não abrir demandas. Então, muitas das vezes, assim, um exemplo clássico, né, uma família de médicos, esse sujeito, essa menina, esse menino, está muito associado ou está muito ligado ao desejo dos pais de ser médico. Mas com o passar né, ele vai conversando com um, conversando com outro, ele começa a perceber que talvez não seja essa a melhor escolha para ele. E isso traz uma angústia absurda. Como eu vou dizer para minha família que eu não quero medicina, né? E ele chega, procura, né, a psicologia escolar com essa queixa, né? Então, eu vou entendendo ali, primeiro, eu legitimo o desejo desse adolescente de que ele não precisa, ele não está comprometido com o desejo dessa família, né? Mas ele vai precisar, muitas das vezes, a depender do nível desse comprometimento, de uma ajuda, de um auxílio mesmo de um profissional que vá acompanhá-lo clinicamente, né, de um psicoterapeuta, um psicólogo, para que ele crie, né, limites, por exemplo, para o desejo desses pais. Isso é construção de repertório dentro, né, da psicoterapia. Né? Ele vai precisar aprender a dizer para essa mãe principal, olha, eu entendo, né, que vocês nutrem esse desejo de que eu seja médica, mas eu não quero, isso não faz sentido para mim. E a gente acha que isso é bobo, mas isso é muito difícil. Esse risco de perder amor de pai e mãe é sempre assustador em qualquer idade. Mas nessa idade, especificamente, isso assusta demais. Então, assim, como eu vou decepcionar o meu pai e a minha mãe, né? Assim, eles sonharam, né, isso para mim. E eu sempre digo, o sonho é deles. Né? O seu sonho, né? Agora é o seu momento de sonhar o seu sonho, de entender. Por isso que o primeiro passo do Conexões é autoconhecimento. Porque eu preciso construir, né, a minha escolha firmado no que eu sei de mim. Entendendo que o que eu sei de mim também muda. Não é algo estático. Né? Por isso é tão complexo. Mas eu busco, né, principalmente esse aluno, né, da terceira série do pré-vestibular, que traz muitas vezes essa queixa, essa crise de por que fazer, né, eu procuro legitimar o desejo, limpá-lo um pouco das expectativas sociais, seja da família, seja, enfim, de qualquer instância social. E em alguns casos eu indico a orientação vocacional, né? Porque às vezes a dúvida é tão grande, de fato, que esse processo, né, pode auxiliar muito na tomada de decisão, né? Mas eu legitimo muito sempre a narrativa e o desejo desse sujeito. É a hora dele, né? E eu acho isso muito importante. Muitos depois vêm contar para mim, né, o quão importante foi esse momento, assim, que foi a primeira vez que alguém legitimou o desejo. E eles dizem assim, eu nunca contei isso para ninguém. Ou seja, muitos desses poderiam seguir esse caminho, que não era, de fato,
ele não ia ser protagonista e autor desse caminho, muito em razão das expectativas, né, projetadas. E eu não acho que os pais fazem isso por mal, não acho que é algo assim, nossa, mas há de se pensar no preço. Marina, agora eu vou fazer a pergunta que você adora. Manda, Quando você Dani. vem no podcast, eu te faço essa pergunta, depois você me pega. Mas eu vou te perguntar. Dito tudo isso que a gente falou aqui, de todos os projetos, né, de tudo, né, dessa forma aí tão incrível que está tudo andando, eu queria saber, tem alguma novidade para o ano que vem? Você tem algum plano aí para lançamento ano que vem, que a gente pode aproveitar para ficar sabendo agora? Na verdade, assim, de projeto e que dialoga, assim, com o acolhimento, né, e com a temática do podcast de hoje, a gente tem para estrear na próxima segunda-feira o projeto Contos e Encontros, né? Que é um projeto pensado para toda a escola, vai envolver todas as turmas e os professores, enfim, toda a comunidade escolar que quiser participar, menos os pais, infelizmente, esse não foi pensado para eles, que é um projeto de leitura, que visa fomentar a leitura entre os nossos alunos, né? E aí, para isso, foi feita a curadoria de 4 contos, a gente teve o cuidado de que todos fossem de domínio público, para isso não gerar nenhum custo aos alunos, e aí a ideia é que todos, né, que estiverem ali, que se sentirem tocados pelo projeto, digamos assim, mas todos estão convidados, façam a leitura desse conto, e toda primeira segunda-feira do mês, a partir da próxima, né, do dia 7 de julho, que a gente compartilhe essa leitura, compartilhe as nossas impressões sobre essa leitura, né? É uma forma de integrar toda a escola, de projetar a leitura que a gente enxerga como algo muito importante e que vai auxiliar em todo o processo de estudo desse aluno, não é para a vida, na verdade, a gente lê para a vida, a gente não lê para passar no vestibular, só, né? E é um momento de integração, né, dos estudantes com os professores que se fizerem presentes também. E por que o conto? Porque se a gente escolhe, por exemplo, um romance, que seria o meu sonho, né, mas que é uma obra de um fôlego maior, a gente estaria, de alguma forma, dificultando um pouco o acesso do aluno do pré-vestibular, que tem ainda muito essa coisa do estudar, da apostila, do fazer exercícios, enfim, que realmente tem uma rotina de estudos muito pesada, né? E o conto, ele tem uma complexidade literária também, uma complexidade narrativa que permite o deslocamento desse sujeito da sociedade para depois se colar a ela novamente, só que dessa vez de uma forma mais crítica, né? Essa é a principal função, talvez, da literatura, né? Tô eu aqui já entrando em outro tema, né? Professora faz assim. Né? Não, e aí entrei num tema super polêmico, função social da literatura, para que falar isso, né? Mas enfim, é um pouco disso também. E é uma forma de integrar esses alunos, né? Sim. E misturando todos eles, do pré-vestibular ao ensino médio. E aí a gente já começa com a novidade segunda-feira. Oi, tá vendo? Hoje ninguém vai brigar comigo de ter feito essa pergunta. Eu tava com a resposta na ponta da língua, você viu? Tá vendo? Mas não foi combinado essa não, tá? Não, nunca é. Pra ter essa espontaneidade. Isso. Quero ver o dia que você perguntar e eu falar, tem novidade não, Dani. Acho que não vai rolar isso não. A gente tá sempre criando. A gente não para quieta, Dani. Eu sei. Então, eu ia até falar isso. Pra quem tá vendo vocês assim aqui, né? Parece que vocês são tão sérias, né? Não, Parece que vocês são tão assim. A gente... É sério, não é que não é séria. Mas eu só queria falar assim, que vocês parecem irmãs, né? Sim. Que vocês ficam num... Quem vê, assim, vocês no off, né? São irmãs mesmo? Nós somos irmãs da vida, né? A gente tem um alinhamento de verdade, assim, a gente desenvolveu uma amizade e isso contribui muito para o nosso trabalho, porque a gente fala a mesma língua, né? E isso tanto no trabalho quanto na vida, né? A gente tem alinhamentos, assim, muito importantes e isso deixa o trabalho muito melhor e muito mais prazeroso pra gente, assim. Agora, os alunos que estiverem assistindo a gente, eles sabem, a gente é muito simpático, muito legal, mas na hora que a gente precisa criar mais contorno e falar mais firme, a gente também sabe fazer. Sabemos. Mas a gente reveza, tá, Dani? Assim, a gente reveza. Às vezes a Marina pega mais pesado, eu dou uma... Sabe, eu entro mais macia.
Ou Marina pega Entendi. mais leve e eu entro mais pesado. A gente reveza porque a gente entende também a importância, né, desses dois papéis, né? Tanto de acolher de forma mais assertiva, né? E de também escutar e de compreender o aluno, a gente vai revezando, né, Marina? E é o que acontece de uma forma muito Natural, natural, né? Foi Nem precisa combinar. por isso que é de vida mesmo, assim, e uma acaba contribuindo muito para o crescimento profissional da outra também, né? Sim. A gente troca muita ideia, troca textos, mas troca piada também, bobeira, e isso ajuda em tudo, assim, torna mais leve o dia, né? Sim. E ao mesmo tempo, afina o olhar para o aluno e para todo o processo que envolve a escola, né? E dá boas risadas, né? Ai, Porque reunião a com gente- vocês, a gente sempre dá boas risadas, né? Não dá pra gente, não dá pra trabalhar sem engajar no nosso desejo mais legítimo. E é tão bom, né? Quando a gente Ai, consegue sim. trazer uma leveza. Então, meninas, foi maravilhoso, assim, mas nosso tempo acabou já. Mas, assim, foi incrível. Eu aprendi um tanto e eu acho que é um diferencial, né? A psicologia escolar, né? É um diferencial que a gente tem para oferecer no mercado, né? A gente não escuta muito isso, né? Em outras escolas. Então, eu acho que eu fiquei muito contente, assim, da gente estar fazendo, né? Esse programa e ter esse material, né? Para as pessoas tirarem dúvida, conhecerem, né? Legal. Eu acho muito legal. E se não foi feita alguma pergunta, queria deixar esse espaço aí para vocês, se tiver alguma coisa a acrescentar. Uma coisa que agora me veio você finalizando, e para finalizar também, né? Esse trabalho, né, da psicologia escolar, ele está sempre em construção, né? Porque muitas das vezes a gente, até o que eu pesquiso, o que eu estudo, o que eu troco com outros psicólogos, o trabalho ainda do psicólogo, mesmo dentro da escola, ele tem muito ainda esse viés clínico. Mesmo que tenha psicólogo na escola, ainda é atrás de uma mesa, de uma cadeira. Não que isso seja ruim, isso já traz algum impacto positivo. Mas a gente precisa, né, consolidar, né, mais o papel da psicologia escolar associado, né, à função pedagógica, né, para que a gente consiga avançar nos processos e dar o suporte realmente, sem perder e esquecer, né, que a gente ainda está dentro de uma escola. Isso não pode se perder de vista, né, Dani? Então, por isso que eu acho tão importante. E o Madan, assim, tem uma generosidade muito grande comigo nesse sentido, né, de eu poder... Claro que eu também, né, estudo e estou muito engajada e procurando referências, mas há uma generosidade, um espaço, assim, para que eu possa criar, para que eu possa propor coisas. Isso é muito importante, porque como a gente está criando um espaço, e é um espaço novo, inovador, né, não dá para ser enquadrado, amarrado, né? Eu preciso ter liberdade. O Madame me dá muita liberdade, eu sou muito grata por isso, porque a gente está construindo isso junto, né? Enfim, eu realmente sou muito feliz no Madame e vejo, de fato, diariamente o efeito desse trabalho nas pessoas. Então, para mim, é incrível e eu espero continuar há muitos anos construindo esse caminho. Muito bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria reforçar a importância desse espaço de escuta, né? Esse espaço de escuta, ele é muito importante para os alunos, mas também para a escola. A escola também aprende muito nesse espaço. A gente, quando abre os ouvidos para esses alunos, isso tem uma importância, inclusive, na nossa prática pedagógica, porque nos faz refletir sobre ela, né? O projeto que a gente falou aqui agora, né, dos contos e encontros, nasce muito dessa escuta do aluno, da dificuldade, às vezes, de acessar esse texto, de como é importante ter um momento de mediação disso, né? Isso vem desse lugar. Então, quando a gente escuta os alunos, os seus desejos, as suas dificuldades, isso é importante para o aluno, porque faz com que ele se engaje no seu processo, e é importante para a escola porque traz esses momentos de reflexão da nossa prática. E é daí que surge isso tudo que a gente fala aqui, né? Então, é muito importante. Legal. Muito obrigada, meninas. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela presença. E sigam a gente também nas redes sociais, vai aparecer por aqui. Obrigada e até o próximo episódio.